Muito bem, estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast da EJ Filmes, que é o Fora de Série, e estamos no YouTube, né? Tem que ajeitar aqui o microfone bonitinho aqui para poder pegar o áudio legal, que às vezes a gente sai fora. Quero agradecer a vocês que estão se inscrevendo no nosso canal, né? Um canal que está aí recente, né? Com as entrevistas, e já estamos aí com 1,24 mil inscritos. Eu quero agradecer a todos vocês por esse retorno maravilhoso. Estamos com os cortes também lá no Instagram. E agradecer aos nossos queridos patrocinadores, né, que recebem aí os seus recadinhos, os seus videozinhos, e ao longo desse bate-papo, as logos aqui embaixo que vocês vão ver, que são as pessoas que nos apoiam para poder realizar essa ideia que eu tive algum tempo atrás, né, aqui no estúdio da EJ Filmes. Eu falei, eu gosto de tomar uma cerveja, gosto de bater um papo, de comer alguma coisa e conversar. E trago pessoas aqui que eu considero fora de série, por isso o nome Fora de Série. Eu já falei dele aqui algumas vezes, não teria como não falar, porque é uma convivência de muito tempo, né? O meu patrão da Rádio 102 FM, e eu vou deixar aqui o seguinte, porque foram tantos trechinhos de entrevistas que eu tive nesse podcast. Eu acredito que uns 5 ou 6 que eu falei no nome dele, porque eu lembrei e comentei o nome dele, que a gente já teve radialista aqui também, né? Mas o Rogério, ele é um empresário, ele já teve ligado com a política, é uma pessoa super interessante, né? E exatamente por isso que eu falei dele aqui algumas vezes. Então, senhoras e senhores, Rogério Lobo, obrigado por finalmente vir aos estúdios da EJ Filmes para conversar sobre várias coisas no nosso podcast. Pois é, Ednei, é um prazer estar com você aqui e com todos vocês. E a nossa história começou em 2004, 2005, quando nós chegamos na rádio e você já começou conosco lá, mas familiarmente já havia uma relação. Né? É verdade. É verdade, né? A Eva, a gente já se conhecia. Aquelas coisas todas, já havia uma aproximação de família. E ali nós ficamos íntimos, e passamos a trabalhar juntos, e foi muito gostoso. Foi. Principalmente naquele início da rádio, um oba-oba danado. Que nós vamos inclusive falar aqui, né? O Rogério, como eu disse aqui, é uma personalidade da nossa cidade, extremamente conhecida em Além Paraíba, na região, porque ele sempre foi muito atuante na cultura, né, atuante na política também, sempre dentro da política e fora da política. Ele sempre teve ali a sua posição, o seu posicionamento, e fez trabalhos inacreditáveis. É um artista, né? Trouxe poesia para dentro do rádio, que são um dos assuntos que a gente pode abordar aqui, e entrou nessa era do rádio em 2004, né? Também é empresário do ramo de rádio. Mas o Rogério tem toda a bagagem, Rogério, profissional na área da engenharia. Você foi embora daqui, você foi para Rio, né? São Paulo. A engenharia é uma parte técnica, isso é muito interessante. Eu nunca imaginei ser engenheiro, não era o que eu queria, mas a vida ensina a gente, ou direciona a gente, né? Eu gostava de geografia, de história, decoreba. Eu era aluno nota 100, naquele período era 100, não era 10. E história, essas coisas, eu preferia biologia, eu preferia mais essa parte que a gente chama de decoreba. Eu nunca fui um aluno ruim, eu sempre fui comportado. O aluno comportado não é um mau aluno. O bagunceiro, aquele que é mais agitado, talvez não corresponda tanto. Mas de repente a vida me obrigou a entrar para a área técnica. E tudo tem o seu início, o seu fim. Acho que o Senai foi importante para mim, que eu fiz o Senai, lá eu fiz marcenaria, lá eu aprendi muito desenho, e você tinha facilidade de entrar na CSN por isso. Aliás, era interessante, né? Começava o Senai com 30 alunos por aí. Quando formava lá na frente, se tivesse 27, 26, quantos estivessem lá formados, você entrava no ônibus aqui, ia fazer prova na CSN e passava todo mundo. A CSN precisava, porque os alunos eram preparados para aquilo. A Lei Paraíba fornecia mão de obra para a Companhia Siderúrgica Nacional. E foi assim que eu fui parar lá. Era fácil passar. Aliás, eu até escolhi, fiz 2 provas, para a usina ou para o escritório central. Trabalhar com burocracia ou trabalhar na área mais braçal. E eu fui para dentro da usina
porque diziam que você ganhava mais, né? Uhum. Então, isso é bastante importante além Paraíba, né? Nós fornecíamos mão de obra para empresas como a CSN, muito bacana. E então, de repente, eu me vi dentro da área técnica, porque eu fui parar dentro da CSN. Agora eu estava começando a entender de fundição. E lá também, além de ser, já que eu era marceneiro, eu fui trabalhar com modelação, que é quase uma arte, fazer modelo de fundição. Daqui a pouco eu fui para a área de inspeção, onde você desenvolvia muito desenho, essas coisas todas. Porém, tinha um problema sério. Você estava dentro da área metalúrgica, agora eu era um metalúrgico, mas não conseguia fazer um curso de engenharia metalúrgica, porque era só de dia. Eu não podia entrar na Universidade Federal Fluminense, porque só estudava de dia. A gente gostava de dizer que só filho de papai, aquelas coisas do Brasil, sim, que o filho de papai é quem entrava para a CSN. Nós que éramos empregados da CSN não conseguíamos emprego na CSN. Então, à noite você só tinha engenharia civil. E de repente eu me vi um cara que não era bom em matemática e em física, tendo que aprender matemática e física para ser um engenheiro, porque eu estava na área técnica, eu não fui parar em outra área. E assim aconteceu. Eu tive que fazer em um ano vestibular, me preparar, curso CAV-KVM e aprender tudo que tinha de medicina, de matemática e de física e de química, e fui um dos primeiros aprovados para a faculdade de engenharia civil. E aí virei um técnico. Essa parte técnica também compensa falar. Quer dizer, eu já estou dentro da metalurgia, acabei depois de formado fazendo um curso de extensão metalúrgica para ver se voltava para a CSN, mas não deu em nada. A gente saía da CSN e no outro dia estava empregado dentro da CSN mesmo, porque a CSN estava na expansão 3, fazendo outra CSN lá dentro, alto forno novo e acearia nova, aquelas coisas todas. Então a gente pedia demissão da CSN e no outro dia estava dentro da CSN fazendo engenharia civil, fazendo obra. Era o milagre brasileiro, foi chamado de milagre brasileiro à época. E tinha obra de roldão. Então, nós todos, nós que eu digo, todas aquelas pessoas que faziam engenharia civil estavam empregadas ao formar no outro dia. Foi o que aconteceu comigo. Só que eu trabalhei muito pouco com engenharia civil, trabalhei só 3 anos, porque o milagre brasileiro ali acabou, começou. O milagre brasileiro, ele fez Ponte Rio-Niterói, ele fez Transamazônica, ele fez obra, que é o governo de revolução, ele pegou muito dinheiro fora, ele fez muita obra, mas depois ele ruiu. Quando chega em 81 para 83, aquilo começou a terminar e veio o desemprego em massa. Ali veio o desemprego em massa. Bom, aí tem uma história na minha vida, que eu saio daquilo tudo, eu tive confecção de roupa, eu tive Você teve um fábrica bar de giz. Esse cara fez de tudo na vida, cara. Fábrica de giz, botequim. Lembrei do meu pai aqui agora, juro que meu pai foi um cara que fez de... Ele não largou o rádio. Esse era apaixonado mesmo, ele não largou o rádio. Mas meu pai também fez de tudo que ele queria. Tudo que ele quis na vida. Eu acho isso interessante demais. Porque tem muita coisa que a gente para. Teve uma vez, Rogério, olha só, de tantas coisas que eu vi na rádio acontecer ali dentro, que vocês eram doidos demais, no bom sentido, porque, cara, vocês revolucionaram a nova 102 FM, que era na época, em 2004, com pit stop, com não sei o que, com não sei mais o que, aquela coisa toda, né? Aquela movimentação toda. Eu me lembro de algumas vezes você e o Manuel, vocês estavam sempre falando alguma coisa sobre o rádio, no ar. E tem uma coisa, cara, uma vez que eu fiquei impactado, você e ele falando numa abertura dele do programa, você se emocionou falando com ele. Eu lembro de você olhando para ele e falando assim, ele falou de algumas coisas, de projetos que vocês tinham, você virou e falou assim, pois é, Manuel, tanta ideia que a gente conversa, tanta coisa que a gente fica falando um com o outro, e que eu falo, que eu quero fazer e tudo, e não dá tempo. Eu acho que você representa mais aquela história da cabeça que não consegue, porque é difícil a gente que é inquieto, né? A gente que é criativo, que pensa, que quer fazer as coisas. Você se emocionou na hora, aquilo me impactou e eu me identifiquei demais com aquele seu pronunciamento ali, com sua emoção. Você não deve lembrar, mas isso aconteceu
E eu fiquei impressionado, porque eu falei assim, naquela época, há 15 anos atrás, eu ainda não tinha uma vida ainda de montar aqui um estúdio e tal. Eu olhei e falei assim, por quê? Eu falei, não consegue por quê? Não consegue porque a vida é doida. Porque a vida é louca, entendeu? Você fala que o seu pai fez o que quis. Eu não tenho coragem de dizer que eu fiz o que eu quis, eu fiz o que foi possível. Que foi possível, o que me apareceu. Porque apenas para terminar esse assunto, a parte técnica, de repente, depois disso tudo, eu fui ser diretor do Colégio Ali Paraíba Administrativo, fui dar aula de matemática e física e voltei para o Rio de Janeiro para a área de montagem. Você olha que loucura. Agora eu me considero engenheiro metalúrgico, formação em civil, e fui ser engenheiro mecânico dentro de uma empresa que tiveram vários donos, e o último que era foi eu. Zimec, não era isso? E o último fui eu. Quando eu me tornei dono da empresa, graças a Deus, a empresa foi de sucesso, deu certo. Vocês exportavam uma parada que era negócio de trilho, eu lembro que você tinha explicado isso para mim uma vez. Na realidade, a Zimec, a gente entrou na área metalúrgica e aquilo deu certo. E existiu aquele boom, na época do Fernando Henrique, começou o boom do petróleo no Brasil, e nós éramos a única empresa no Brasil que fabricava o chamado unidade de bombeio, que é o chamado cavalo de pau, que produz petróleo em terra. Uhum. Né? É chamado, o offshore no mar. Uhum. É aquele hoje que o Brasil faz muito e tem equipamentos muito difíceis, mas o nosso era em terra. E era a única empresa. Uma unidade de bombeio, ele fica assim, é um cavalo de pau, ele fica assim e bombeando petróleo. Sempre que se faz propaganda de petróleo, isso aparece, você vê. Naquele momento, nós éramos a única empresa no Brasil fabricando aquilo, era em dólar, porque a concorrência era com americanos e outras empresas, e aquilo deu muito certo, foi legal. Foi quando um louco entre os sócios da nossa empresa, propôs, acho que não fui eu não, porque eu não sou louco não, talvez seja, talvez não, propôs vender, mas tinha um boom, porque qualquer empresa que chegava no Brasil, porque começaram a chegar as empresas de petróleo no Brasil, ora, o cara vai comprar um terreno de tantos milhares de metros, o cara vai ter que fazer um galpão, o cara vai ter que comprar equipamento e agora trazer gente que ele não tem especializada. Ora, é muito mais fácil ele chegar e comprar uma empresa pronta. Uhum. Muito mais barato. E eles têm dinheiro. A empresa que nos comprou tinha 25 mil funcionários no mundo inteiro. Então a gente pensou e vendeu. A gente vendeu a galinha dos ovos de ouro, de alguma maneira. Mas fizemos bem feito, porque a gente não sabia o que vinha pela frente. Se nós tivéssemos ficado, nós teríamos passado muito aperto. Então nós fizemos muito bem feito. Foi quando eu vim para Ali Paraíba. Quer dizer, falando da parte técnica, foi isso, né, essas engenharias todas. Aí, naquele momento, eu estava com... Isso é 2004, eu devia ter uns 50 e poucos anos, 52, não sei. Eu passei por um problema, eu tinha que ter uma decisão. Era muito melhor para mim eu ficar no Rio. Eu tinha uma NET na mão, eu tinha todo aquele sistema, empresas que eu trabalhei para eles, que nós prestávamos serviço, e conhecimentos de engenharia, de engenheiros, de pessoa, enfim, igual o teu negócio, que hoje você tem, né, vários que você trabalhou para eles, então eu tinha aquele negócio na mão. Entendi. Eu tinha pessoas, eu tinha a NET, eu tinha a rede, eu era conhecido e conceituado. Quer dizer, eu podia pegar o dinheiro que eu tinha e montar uma empresa para mim, de montagem de alguma coisa, de fabricação de alguma coisa. Mas naquele momento eu dei uma pensada assim, cara, eu vivi em Belford Roxo, cara. Eu, para fazer aquela fábrica, eu dormi no chão da fábrica. Foi um sofrimento danado, foi muito difícil. Eu vi muita coisa feia, Edna Jones, muita. Imagino. Eu vi muita. As pessoas sendo corpos jogados fora, aquele negócio. Eu acordar de madrugada eu vi muita coisa feia. Falei, acho que é hora de voltar, já que eu não levei uma bala perdida. Então eu joguei aquilo tudo fora e comecei de novo. Mas o que é isso, corpo jogado fora, gente? Jogar toda essa NET fora, toda essa engenharia. Tá. Hoje eu não sou engenheiro de nada, acabou, joguei engenharia fora. Eu sabia fazer equipamentos, fazer tanques, fazer silos, fabricar roscas transportadoras, fazer... Eu vivi um mundo de engenharia.
Eu joguei tudo fora, nunca mais eu vi. Quer dizer, na realidade, quando eu voltei, aqui tinha a Gital, que mexia com a área ferroviária, Mas é um que eu me dinheiro associei violento, a eles. não é? Hein? Dinheiro violento, né? O dinheiro. O dinheiro nessa área é muito grande. De qual área? Ué, dessa que você está falando, pô, engenharia e nessas empresas grandes, petróleo. Tudo é difícil também. Você tem que... Né? Você precisa de dinheiro, você precisa comprar material, você precisa fazer os equipamentos, você tem que pegar chapa, cantoneira, barras, tubos e transformar em equipamentos. Então, tudo tem sua dificuldade. De trabalhar com a indústria também é difícil, não é fácil não. Trabalhar com o comércio, tudo é difícil. Mas você acha né? que na sua trajetória você conseguiu fazer cada coisa na hora assim ou você misturou? Porque, por exemplo, uma coisa eu vi você misturar. Você tinha a rádio e se montou a Toca do Lobo. Você ficou meio louco porque ali. quando eu volto para Além Paraíba, eu decidi, quando eu decido que eu vou voltar para Além Paraíba e abandonei essa rede, abandono a engenharia lá, eu já estava com um pé aqui, porque um dia a Gital foi atrás de mim. Então eu passei a trazer serviços da minha empresa do Rio para a Gital. Então eu qualifiquei a Gital para trabalhar para a gente que trabalhava para a Petrobras. Se nós trabalhamos para a Petrobras, nós temos que ser qualificados para trabalhar para a Petrobras, o que é muito complicado. A Gital, para trabalhar para mim, tinha que ser qualificada da mesma maneira. Eu vim para Além Paraíba e qualifiquei a Gital. Eu trouxe meus técnicos da minha empresa e qualifiquei a Gital. Eles tinham me pedido para ajudar e eu quis ajudar a empresa de Além Paraíba. E naquele momento, fazendo obras da minha empresa no Rio, eu dei aqui mais de 50, 60 empregos, fazendo aquilo aqui. Eu qualifiquei a Gital para fazer aquilo. Então, quando eu vim embora, eu já tinha a Gital, que já estava trabalhando para mim. Então, quando você fala em empresas, eu pensei em ter umas 2 ou 3 empresas. Eu não pensei em ficar na rádio. Eu não tinha intenção. Quando você comprou a rádio, não era a sua intenção ficar. Por isso eu dei a sociedade para alguém. Para ele tomar conta. Eu não pensava. Eu pensava... Mas você era apaixonado. Eu ainda era um engenheiro. Né? Eu ainda era técnico. Então a Gital era algo que eu queria. Mas depois, eu mesmo, trabalhando dentro da Gital, eu fiz um projeto. Aliás, nesse momento, eu tinha uma cabeça mais preparada, porque eu tinha acabado de fazer Fundação Getúlio Vargas em logística. Então eu fiz projetos dentro da Gital e provei que a Gital não podia continuar trabalhando com várias ações que ela tinha, inclusive em Além Paraíba dava prejuízo. Aí a Gital comprou aquilo tudo, fez e chegou o momento que foi embora. Na hora que foi embora, o responsável me chamou para ir embora com ele. Aí eu fiquei entre a cruz, eu mesmo criei um processo complicado para mim, que eu fiquei entre a cruz e a espada. Você estava na rádio já. Eu estava na rádio, agora eu ia embora, deixava a rádio, ou ficava aqui e deixava a Gital. Esse cara se apaixona. Eu falo com vocês assim, que eu gosto de gente que sangra. Porque eu não gosto de gente fria, cara. Eu gosto de gente que sangra, que chora, que não quer perder uma amizade, que não quer perder um relacionamento, que luta pelas coisas. As pessoas estão muito descartáveis. O Rogério é também assim, mas o Rogério... cara, porque ele se apaixona muito pelo que ele faz. Que eu lembro que eu fui, como funcionário dele, fazer uma cobertura na Gital para a rádio. Ele estava lá. E você tinha que ver esse homem mostrando as coisas lá. Tinha reformado lá, tinha feito. O amor e o carinho, a dedicação dele explicando isso aqui era assim, historicamente era assim e tal. Né? Então ele estava ali dentro da Gital com aquela paixão toda, mas ele estava lá na rádio também com aquela paixão toda. O Rogério, na época que eu conheci o Rogério, assim, muito pouco, a gente não conversava, porque era muito criancinha. Você já era muito ligado com poesia, com arte, com livros, essas coisas assim. Você fazia apresentações em Além Paraíba, era envolvido nessa parte. Eu acho que o rádio depois dessa petrolada toda aí, esses petróleos todos da sua vida aí, ela te aguçou para essa parte do rádio, né? Da poesia, da arte de novo. O que acontece é que quando eu chego, eu fui um pouco afoito. Eu tinha um dinheiro no bolso e eu achava que aquele dinheiro podia acabar. Eu tinha que imediatamente fazer alguma coisa e continuar trabalhando. Não acabar. Eu não podia ficar com o dinheiro no bolso com a barriga para cima tomando cerveja. Eu tinha que ser imediato naquele processo. E uma das primeiras coisas que me foi apresentado naquele momento foi aqui. Tem uma rádio aí sendo vendida.
Foi a minha salvação. Eu peguei e falei, rádio? Interessante rádio, né? Rádio. Posso mexer com cultura, que eu sempre mexi. Vamos falar de cultura depois? Nossa senhora, mexi com cultura na cidade. Gente, eu tava desesperado. Esporte, né? Futebol, política. Eu participei de política também. Agora eu poderia participar disso tudo. Eu achei. Era um canal muito diversificado para aquilo tudo que estava dentro de mim e que eu não tinha conseguido viver nesse período. Porque eu fui um técnico, como eu acabei de falar aqui o tempo todo. E agora eu tinha uma chance de abrir outros canais dentro. Eu acho que você também, como um bom visionário, você falou assim, pô, a rádio é um aglomerado de empresas ali anunciando e, pô, é também arte e eu também posso utilizar esse meio de comunicação, exato, inclusive para política. Né? Inclusive, eu gostava de escrever, né? Rádio influencia, rádio é informação. Teatro. Era o que? FIP 102? FIP 102 foi a poesia no rádio. FIP 102 foi muito bacana, foi um projeto que eu criei. Troféu imprensa, olha. Troféu imprensa do Silvio Santos. Não vamos também. Troféu Expressão 102. Aí que eu falo, o Troféu Expressão 102 premiava as personalidades do carnaval em Belém Paraíba. A gente fazia uma transmissão, né, nossa, muito boa, tecnicamente inclusive, e premiava as pessoas com aquele troféu, né, o Troféu Expressão 102. Você não vê. São coisas que... Foi, né? Apenas para não passar batido, você falou em FIP 102. O FIP 102 foi um projeto muito gostoso, porque nós fomos dentro dos colégios de Belém Paraíba e de cada colégio pegava uma poesia de acordo. Eles iam gravar na rádio. Eu trabalhava na produção. Tinha da 7ª série para frente, se não me engano, ou da 6ª, da 5ª, da 6ª eu acho. Eu tenho tudo guardado. E não duvido. Então, eu sou muito organizado, sim. Aí nós fazíamos poesias dali. Todos os colégios mandavam e a gente no final saía com as poesias vencedoras, né? E era legal porque de repente as pessoas estavam ouvindo rádio, estavam ouvindo música, estavam ouvindo lá. Pô, mas era criança e gravando. De repente pinta uma poesia. Eu sou pequenininha da perna grossa, um vestido curto do Papai Noel. Aí a pessoa ouvia uma poesia ali do nada. Aquele projeto foi gostoso, foi legal pra caramba. Foi muito bonito. Você fala do carnaval, que foi uma coisa que a gente desenvolveu realmente. Aliás, falar de carnaval também faz parte da minha história. Quando eu voltei para Belém Paraíba em 84, na Vila, eu comprei um botequim e teve ali a escola de samba da Vila. Isso faz parte da história cultural. Onde eu cheguei ali em 84, já tinha acontecido o carnaval daquele ano, em 85 a gente não saiu por falta de dinheiro, em 86 nós saímos da Escola de Samba Acadêmicos da Vila e foi campeã. E com samba enredo meu. Ali na Vila eu fiz vários samba enredos, aquilo tudo, foi um movimento gostoso também. E cheguei a ser presidente da Escola de Samba também, mas isso tudo é cultura. E nós entramos forte dentro. Quando em 2004 eu volto para cá, a gente entrou forte dentro dessa área de carnaval, onde a gente fazia o Troféu Expressão 102, ele procurava premiar outros quesitos que não eram aqueles normais do carnaval, embora tivesse também uns que não podia deixar de fazer, né? Como samba enredo, essas coisas todas, mas a gente premiava a fantasia mais bonita, a ala mais bonita, a gente fazia um rol maior, né? E fazia aquela festa, né? Além de estarmos lá na avenida transmitindo o carnaval, nós fazíamos uma festa de encontro de foliões que era gostoso. Eu tenho a impressão que não tinha dinheiro também para isso tudo, né? Você tirou do bolso, porque tem gastos pra cacete, né? Você tem que pagar a equipe, você tem que pagar o consumo da equipe. Nós consumíamos durante os dias de transmissão. Era vendido? Era, mas você fazia troféu, você fazia premiação, tinha os programas, os esquentando os tamborins. Então você tem ali, eu não sei, é você que pode me dizer, mas eu acho que tem muita coisa no rádio que... Aqueles pit stops que vocês faziam, que nós fazíamos, que os carros paravam. Teve um que teve até lava-jato. As meninas lavando o carro. As meninas com shortinho curtinho. O carro vinha, que era assim, o carro parava, a gente adesivava, entrevistava e tal, e tinha que ir renovando, e a gente renovando ideia e tudo. Aí tinha, lavava o carro, botou um lá. Não vi.
Tá igual aquele Nunca na História, mas nunca na história dessa cidade. A rádio era Nova 102. Eu acho que a Nova 102 ela fez muito jus ao nome Nova. Eu lembro do Pelezinho. Eu lembro do Pelezinho, por exemplo, entrando nos ônibus e entrevistando o motorista. O motorista tendo que parar o carro em frente à rádio e o motorista dando entrevista. Aquelas coisas. Era empolgação. O Pelezinho fazia isso. Se você for fazer uma coisa morna ali no centro da cidade, sem aquela empolgação, sem aquela criatividade, sem ele olhar o que está acontecendo, talvez o locutor não entre no ônibus para fazer. Mas quando você vê toda uma produção, toda uma criatividade, né, aquilo era um movimento na cidade. Essa que era a realidade. Era mais que a empolgação, era a inovação, a necessidade na inovação. Se realiza também, né, Rogério? Assim, né? Sim, mas aí você pode trazer agora para o lado empresarial. Na realidade, aquela rádio que eu comprei naquele momento, a Rádio 102 FM, ela estava jogada num canto. Estava bem complicado. Ela estava lá escondida no Porto Velho, jogada num canto, mal administrada. Era isso. Eu comprei a rádio. Ela fazia parte, gente, de um grupo de emissoras da extinta Companhia Força e Luz Cataguases Leopoldina. Nós já falamos aqui que nós tivemos um locutor que trabalhou no sistema Multissom de rádio também, que já veio aqui, e aí é isso que o Rogério está dizendo. Isso. Então, nós trouxemos a rádio primeiro, tiramos o lugar, trouxemos para o centro da cidade e começamos a trabalhar. Foi natural. Naquele momento, a Rádio Juventude era uma potência, tudo, mas estava estagnada de alguma maneira. Mas nós chegamos com sangue novo, eu tinha que trabalhar, era o meu negócio. E nós trabalhamos duro. Vem agora o outro lado. Nós falamos de empolgação ao trabalhar com alegria e trabalhar com aquilo tudo, mas por outro lado era o lado empresarial, criando uma coisa nova. Né? A rádio foi para a rua. Mesmo, literalmente. Tudo que nós falamos aqui, tudo não, o poesia não era na rua, mas falar de carnaval, falar de pit stop e de muitas outras coisas, nós fizemos até botequim, cara. Sim. Nós fomos por botequim. Papo de botequim para ver, os botequim faziam as comidas. Hoje os meninos que estão lá, eu tenho uns meninos lá muito bons, novos, o Caio, o Matheus. E é interessante, porque eles chegam toda hora perto de mim. Rogério, vamos fazer isso, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Aí o Rogério veio e fala, eu já fiz. Eu já passei por isso. Não tem nenhuma coisa que seja novidade. Nós temos experiência de tudo. Nós fomos para a Copa do Mundo, nós íamos para o botequim. Era muito bom. Fazer Copa do Mundo. O que se pensar, acho que nós fizemos. Foi interessante. E eu envolvido com essas produções todas, que eu também sinto falta. Hoje eu faço de vídeo, mas eu sinto muito a falta do áudio, né? Porque o áudio ele também te pega também de um jeito que você... É áudio, pô. Você não tá vendo. Então você tem que fazer aquilo chamar atenção. Então você tem que botar... papo de botequim, tinha soluço, tinha não sei o quê, tinha um monte de coisa, um bêbado falando. Então você tem que chamar atenção. O rádio é muito mágico por causa disso, né? E muito se falou quando lançaram a TV, que a TV ia... acabar com o rádio, não acabou. Depois falaram da internet, que a internet ia acabar com o rádio. Não acabou. O rádio acabou conciliando tudo. O rádio realmente ele é um sobrevivente impressionante, eu diria impressionante. Ainda fizemos futebol. Transmissão de futebol com aquele menino que eu esqueci o nome. Tinha Silva. Acho que tinha Silva, agora não sei se é Silva Júnior? Será que é? Não lembro. Silva Filho não era, Silva né? Filho. Eu acho que sim. Gente, nunca mais ouvi ele. Cara, ele transmitia bacana. Ele tinha uma voz espetacular, ele fazia transmissão de futebol. De Pirapitinga. Pirapitinga, isso aí. Mas nós também transmitimos, eu fiz futebol de salão, fiz campeonatos de futebol de salão. É isso que eu estava falando. Então, quando eu cheguei na rádio, eu vi que eu tinha chance de mexer com muita coisa que eu gostava. Eu gostava de futebol. Pena que eu pendurei a chuteira com 17 anos. Isso foi uma decepção, tudo bem. Com futebol? Tá bom. Eu parei de jogar futebol com 17 anos. Meu joelho arrebentou ali. Mas dançou muito Bee Gees depois ainda, que eu sei. Não, naquela época dava para dançar, não dá para dançar agora. Porque tem quase 50 anos com osso em cima do osso, sem menisco, pô, sem ligamento cruzado. Então o negócio tá ficando Botequim 102, o Botequim oferecia pra gente lá o consumo, a gente consumia e fazia um prato. E a gente ia pro bar e falava e tal. Quer dizer, pô,
tem um pé meio que nos podcasts de hoje, né, que você faz, tem uma comida, tem uma bebida, tem não sei o que, um bate-papo. Né? Aqui, por exemplo, a gente botou essa paredinha fake, né, aqui atrás, no estúdio, porque eu queria fazer. Todo dia, de vez em quando, né, parece um perguntando: onde vocês estão? Qual lugar em Além Paraíba? Teve um que falou até um nome de um lugar aqui conhecido, né? Eu não vou falar o nome que eu vou errar. Eu falei: não, menino, aquele é feito em estúdio. Mas a mesinha, tudo que foi feito, foi para ser que esse podcast como se fosse uma conversa de bar mesmo, a gente bebendo, conversando sobre a vida. Exatamente por isso que é a hora que eu falo assim: Lucas, pega lá, tem 2 geladas dentro do congelador. O Rogério, coitado, tá com a dele quente aqui. E aí, Rogério, cara, um entusiasta, né? Você é um entusiasta do rádio. Você fez uma revolução ali junto com aquela garotada toda. Você acha hoje que você está cansado? E é uma boa pergunta. Eu não acho que eu estou cansado, não. Mas sabe aquela música? Eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo. Né? Eu acho que eu sou uma metamorfose ambulante se pensar no recado que a música passa. Do modo geral, hoje eu penso em política. Se pensar em política... Você assumiu 2 secretarias, inclusive, no governo. Eu sou uma metamorfose ambulante. Foi no governo do... Você está sempre se reciclando. Do Fernando Lúcio, né? Se reciclando. Né? Então, hoje, eu me proponho a não fazer certas coisas, mas não deixo de estar reciclando, de pensando em coisas novas. Por exemplo, a própria rádio, depois de tudo que você falou, passou por um processo ultimamente que não foi legal. Talvez por isso. Quando o Rogério vai ser presidente de associação comercial, quando o Rogério vai ser secretário de várias secretarias no governo, de quando vai ter 2 negócios como inicialmente a Alengril e Toca do Lobo, e acabou, eu me culpo por eu ter deixado a rádio um pouco, que era um negócio meu. Então hoje eu não quero fazer mais isso. Eu quero cuidar, e estou cuidando, como você bem sabe, eu estou recuperando a rádio, né? Financeiramente, graças a Deus, tudo está dando certo, e a rádio está voltando a ser o que nós estávamos falando da rádio. E tem sido um exemplo para mim, porque você, com a sua calma, com a sua tranquilidade, sem o seu desespero, né? Você passou por um turbilhão complicado e não se desesperou e foi ali vivendo um dia de cada vez, e hoje você está aí com a rádio, né? Edney, não desesperou realmente, porque eu tenho muito controle, eu sou uma pessoa bem calma, mas tenho que ser efetivo. Né? Rapaz, eu não imaginei que pudéssemos sobreviver à pandemia. Se você estava passando aperto antes, se você vê a pandemia, o que vai acontecer, o fique em casa, aquela situação toda. Eu acho que não estava legal a rádio antes, né? Não estava. E a minha empresa também não estava. Então, aquilo foi um tanto, não vou falar desesperador, porque eu não entrei em desespero, como você sabe, mas eu busquei soluções e não conseguia. Eu não imaginei que dentro da pandemia a coisa ia dar certo. Como, né, que a adversidade te faz funcionar, né? Faz ir para frente. Foi mais uma experiência fabulosa. Igual, e me veio à cabeça agora, igual quando o Collor de Mello entrou e parou o Brasil todo, e o que era dinheiro velho virou dinheiro novo. Você estava com dinheiro? Nossa Senhora, eu lembro daquilo na minha cabeça, que sufoco. Aí o dinheiro velho, você só podia pagar a dívida velha, a dívida nova não tinha dinheiro. Quem tinha dinheiro só podia usar 50 cruzados, sei lá o que era aquele negócio. Rapaz, foi a primeira vez que eu votei, foi no Fernando Collor. Que loucura que foi aquilo, você com uma indústria na mão e sem dinheiro para fazer a folha de pagamento, que não tinha mais dinheiro. Que loucura. Então, eu vivi uma loucura. Eu lembro dessa. Não foi fácil, não. E
E a outra foi agora com a pandemia, de você saber que como que vai existir se parou. A cadeia é tudo entroncamento, é engrenagem, meu amigo. Parou tudo. Estamos sofrendo até hoje falta de alguma coisa. Sim. Mas já tá. Parou tudo. Gente, e rádio, a primeira coisa que o cara parou foi a propaganda. Geralmente é assim, né? Primeiro essa é a propaganda, vou parar a propaganda. Eu não imaginava que fosse sobreviver e foi muito legal. Eu estou muito feliz, cara. Estou muito feliz. A gente que trabalha com evento, a gente sofreu muito também. Porque é festa, é aglomeração, é todo mundo ali, né? Por exemplo, a gente pode muito bem, a gente sabe disso, e aí, claro, tem que dar os méritos. E também, mercado, por exemplo, não sentiu muito a pandemia, vai dizer que sentiu. Não sentiu, porque mercado ficou vendendo o tempo todo. Claro que sentiu um pouco, né? Mas não foi assim catastrófico, gente, porque é o seguinte, a pandemia entrou na segunda quinzena de março. Eu tinha um faturamento mensal. E eu, como você mesmo falou aí, que a rádio não estava vindo bem, eu estava percebendo uma tal crise que a gente achou que era, né? Que vinha da pandemia, vinha uma crise que estava realmente segurando muita coisa. Eu estava vendo alguma coisa esquisita entre aquele ano de 2019 para 2020, entre setembro e aquele março, que já estava estranho. Eu estava falando, cara, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar isso aqui, porque está vindo alguma coisa estranha assim no mercado. E veio a pandemia, e eu não dei importância, falei, isso vai durar 2 semanas. Mas o meu faturamento veio a 0. Eu tinha funcionário também, com carteira assinada, eu tinha no seu... Cara, aí você fala, que? Eu não sei se aconteceu com você, mas cartão de crédito, os caras cortaram o limite seu, cara. O banco é lindo, né? O banco é maravilhoso, cortaram. O banco dá ouro para quem tem ouro. Para quem tem ouro, dá ouro para quem tem ouro. Se você não tem ouro, o banco não dá nada, meu amigo. Eu falei assim, mas como isso? Para nível de segurança, vamos cortar o seu livro. Eu falei, ótimo, né? Não tem nem para onde correr. Porque foi uma loucura aquilo. Se a gente pudesse ir no BNDES pegar dinheiro. Olha, né? E aí ficamos esperando alguma coisa, uma ajuda. E foi, enfim, mas assim, farmácias... E veio, ajuda veio. Veio. Não vamos pro lado político, mas eu acho que R$600 foi dinheiro legal. Foi, ajudou, claro. As empresas também foram beneficiadas demais. Eu não paguei salário durante certo período 2 vezes. E veio uma série de benefícios que ajudou. E no meu caso, eu descobri e consegui cortar custos de coisa que antes eu não conseguia cortar. Então, naquele momento, eu tive coragem de fazer aquilo. Como diminuir o potencial de um transmissor. Uhum. Então vamos diminuir o potencial do transmissor e pronto. E a economia de energia caiu para 1/3. Então foram coisas que você não... como é que eu vou falar assim? Você só vê o fundo do rio quando a maré baixa. Uhum. Foi qualquer coisa assim. Aí que você vê que tinha mais chance de você fazer coisas e aquilo, enfim, depois veio o crescente, muito lentamente, mas veio dando certo. Foi legal. Eu acho que foi mais uma experiência na minha vida muito bacana. Eu estou feliz de ter passado por essa revolução. Porque quando você fala aí, você falou em 2019, não, você começou com 2015, teve crise ali de 2015 para frente. A gente então só veio com problema. Foi 2015 para frente, começou a crise o tempo 2015, todo. 2015, começou uma crise louca. E acabou agora. Mas em 2015 eu lembro que eu escutava, mas eu só fui sentir no orçamento, nas coisas mesmo, lá para 2018. Eu tô te falando, lá em 2018 a coisa começou a ficar assim, embaçada, só que a gente não imaginava da pandemia, né? A pandemia veio coroar uma coisa que a gente estava reclamando já. E aí, cara, igual você falou, eu fiz isso e aquilo. Qual a pior coisa que tem, cara? É você fecha um trabalho por um valor X que você está acostumado. Aí vem a pandemia, você tem que fazer live. Eu não gosto de live, eu peguei trauma de live. Tanto é que o podcast não é live, não vai ser. Ele é editado, ele é gravado, como eu fiz desde lá quando eu comecei. Porque live é um troço que te irrita.
Ô, troço irritante esse negócio de live. Mas bem que isso acabou. Porque é cabo pra um lado, e cai a internet, e dá delay, e a qualidade não é a mesma. E eu fazendo aquelas lives, era um dinheirinho, Rogério, que não dá pra você fazer muita coisa. Não dá pra você fazer 20% do que tinha, e era um desespero. Você falou que não desesperou, mas eu acho que eu desesperei, compadre. Eu acho que eu desesperei. Ué, Jenny, o negócio foi feio ali. eu gosto de brincar com Deus você. me livre. Eu gosto de brincar com você porque de repente você se transformou num empresário. Então você viu que vida dura. É, ele que ficava falando comigo lá na rádio. O Rogério, gente, aqui no podcast mesmo, eu já falei de várias vezes que o Rogério entrou no estúdio, começou a conversar comigo, olhando aquele vidro e olhando aquele povo. Minha psicóloga teve aqui, a Márcia, e eu toquei no seu assunto, porque eu falei assim: olha, o meu patrão lá da rádio, ele ficava uma vez, ele ficou olhando lá fora, aquele povo todo, tem um monte de louco. E aí nós entramos num assunto que era: todo mundo precisa de terapia, todo mundo precisa disso aqui, porque realmente você está coberto de razão. E falamos sobre várias coisas. O Rogério, cara, você tem assunto, é falar com o Rogério. O podcast dura 2 dias aqui, porque ele tem essa bagagem de vida enorme, né? Que ele já contou muito resumidamente aqui. E é um cara que gosta de conversar. Outra coisa que eu sempre admirei muito em você é a sua maneira ao longo da sua vida de ter levado as suas amizades, a sua relação com seus grandes amigos. Isso eu achei, para mim, um exemplo, porque a gente vive um mundo hoje que não está muito assim, né? E eu vi ali dentro da rádio você, os seus sacrifícios, eu vi ali dentro da rádio coisas que eu acredito. Em você eu vi coisas que eu acredito. Que a gente... Difícil isso. Você tem que fazer alguma coisa, não é? Se você não fizer pelos seus amigos, pelos que estão próximos, pelo seu funcionário, pelo vizinho, se você não fizer por aquilo que você viu, por que a gente não pode fazer pelo mundo? Rapaz, tem uma propaganda que eu vejo na televisão que fala, no canal fechado, que se você der R$1 por dia, aí tem uma massinha e parece aquelas crianças lá da África, sei lá da onde, da Etiópia, que você vê, né, tudo no osso, e que aquilo salva a vida. Eu falo, gente, o cara está pedindo R$30, Médicos Sem Fronteira, por que eu não posso dar R$30? Mas isso está longe, de alguma maneira, não é? Está longe. Muita coisa está próxima de você, cara, e você não vê, ou, né, você tem chance de ver e não passa. Amigos meus que tiveram necessidades, eu tirei o que eu pude, eu tirei. Você viu, né? Vi. Eu tirei. Tem muita história que aconteceu comigo. Rapaz, eu tinha um sufoco, eu vou ter saído disso, que é meio sufocante. Por exemplo, eu tinha fábrica, empregado, eu tive muito empregado. Na minha fábrica, por exemplo, recentemente, nas minhas, tinha 300 funcionários, porque a gente teve que fazer terceirização, porque senão ia virar 600, 900 e passamos a fabricar fora e trazer para dentro. Então eu tive ali 300, já tive engenharia civil com 1000 funcionários dentro da empresa, eu vivi muita experiência, né? Então você vê, você tem muito contato com pessoas. Um dos problemas que eu tenho até hoje, que é difícil, é quando você tem que mandar um funcionário embora. Não é ruim. É muito ruim você ter que virar para o cara e falar: olha, estou dispensando, cara. O cara tem família, tem filho, tem criança. Eu vivi isso no Rio de Janeiro pra caramba e tinha que de repente mandar 20 embora, 20 não sei quantos. Gente, sabe o que eu fazia? Como eu conhecia muita empresa, às vezes eu mandava embora, mas já arrumava um emprego para ir no outro lugar. Consegui várias vezes fazer isso, porque é complicado. Não é? Isso para fugir do assunto um pouquinho, porque senão fugiu um pouco, você ficou mais ou menos dentro. Senão você vai me trazer para a emoção. Mas olha, outra coisa que a gente já conversou muito, o Rogério é um cara muito... eu gosto de ver. Quem lida com a arte, gente, quem lidar com a arte, eu acho que a arte abre a mente, abre a cabeça da pessoa, sabe? Eu não sei se isso é dom, o que é isso, mas todo cara que é artista, pintor, que ele, de alguma forma, ele expressa alguma coisa nesse sentido, né? Seja através da voz, do canto, de pintar ou de fazer alguma coisa nesse sentido, ele tem uma mente muito boa.
E, cara, foram vários assuntos que eu travei com o Rogério ali na rádio. A gente, quando fala aquelas coisas que a gente tem que enlouquecer de universo, né? A gente fala de planetas, de Via Láctea, e a gente vai viajando naquilo. E é muito bom porque a gente fica... eu imagino que o Rogério pensa, que é igual eu. Tem um monte de gente passando lá embaixo na calçada, mas que tá cagando pra isso, né? Não pensa nem na lua que tá ali. E nós ali discutindo aquilo que o James Webb agora está revolucionando. O James Webb, o James Webb é o novo. Tá aí, o Hubble ficou de ladinho e ele tá... Hoje eu vi um documentáriozinho falando de como é a órbita dele, cara. De como que ele tem que se manter. Tá fora da órbita da Terra, do Sol e o caramba 4. Como é que é? Engenharia, cara. Como é que o cara consegue fazer aquilo? Cara, é loucura. Peguem pra vocês verem na internet aí, vocês verem a órbita que foi colocada esse telescópio. Ele tá fora, ele tá longe pra cacete de nós aqui. Não tá igual o Hubble que tá aqui pertinho, em volta da Terra, não. Eles estudaram a maneira que o bichinho fica girando e virado. Olha, é coisa de doido. É aquilo que o Rogério fala. Vamos fazer o seguinte: nem vamos entrar nesse assunto, porque esse assunto é de louco. É de louco. Ele é tão grandioso que deixa a gente sem entender, cara. O que nós somos? Não somos nada dentro de um processo. É como se isso fosse um corpo gigante e nós não somos nenhuma célula desse corpo. Nós não somos nenhum átomo desse corpo. Esse é um assunto que me fascina e que eu não fiz ainda, por mais que eu já tenha entrado nele, mas que eu gostaria imensamente de me aperfeiçoar nele e ter mais conhecimentos, porque para mim é onde eu coloco Deus. É onde eu coloco Deus. Tá lá. Porque isso é muito louco. Toda hora, essa semana mesmo eu estive vendo programas no canal fechado sobre isso. Pai do céu, cara. Pai do céu. Aquelas histórias todas. E eu não consigo entender aquilo. É grandioso demais, cara. E de repente você vê um ser inferior ali, uma formiga, um negócio menor ainda que a gente, e aquele sistema está funcionando. E ele não consegue pensar o que eu consigo pensar. E eu consigo entender tanta coisa, enxergar, tato e tudo. Eu conheço tudo. Mas eu não sou nada em relação àquilo que eu olho para o lado, lá para cima. Loucura, loucura, loucura. Lá eu coloco Deus. E outra coisa. E eu não tenho conhecimento hoje nenhum para discutir isso. Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto. Outra coisa. Isso aqui que acabou de falar olha que só com cerveja. Na maioria sóbrios. Esse povo aí que dá umas viajadas, né? Começa a pensar 500 milhões de coisas. Rogério, você acha que você é um cara que assim, pra gente tá chegando já no finalzinho, mas assim, dá eu queria saber a sua ideia sobre o mundo de hoje com a internet, com as redes sociais. Eu escutei muitas vezes que a tecnologia vai destruir o mundo. Eu acho que ela está destruindo muitas relações. Tá chato em época de política também você entrar. Eu me lembro de uma vez que o senhor Rogério Lobo, lá na rádio, ainda bem atuante na rádio, ali com um monte de coisa, abandonou o Facebook. Você deu uma abandonada no Facebook uma vez. 100%. 100%. Ele, cara, não, ele, dei não. Depois ele voltou, né? Não, você não voltou? Não. Você não tá lá ainda, não? Não, eu entrei lá ontem. Ele vai lá e... Não vou lá. Para eu pegar matéria, porque eu faço jornalismo da rádio, para eu pegar matéria da prefeitura, das prefeituras, as coisas, eu vou lá, eu entro lá. E às vezes, quando eu abro o Facebook, eu vi uma amiga minha ontem, mas dando um esculacho no caboclo. Eu não sei o que o caboclo falou e onde que aquilo foi parar. Uma amiga minha, gosto muito dela, dando esculacho no caboclo danado. E eu, de novo, tive aquele ressentimento de repulsa. Isso não me cabe. Eu não estou aqui para agredir ninguém. Você já me viu agredir alguém, falar alto com alguém? O homem não nasceu para dar esporro no outro. O homem nasceu para reconhecer, para respeitar. Eu não vou num lugar onde eu não sou respeitado, não. Onde eu não tenho que respeitar. Aquilo é loucura. Eu entendo que a democracia do Facebook, ela abriu e permitiu as pessoas estarem ali. Eu sei disso tudo.
E, poxa, foi bacana. Mas eu não vou ali. Eu não vou ali mais. A última vez, eu estava indo todo bonitinho, todo achando que eu era o cara. E, de repente, foi quando eu estava na prefeitura. Alguma pessoa chegou, meteu o pau na prefeitura, na minha área, falando das casas populares. A pessoa chegou a falar que as casas populares tinham laje e nós tiramos a laje da casa popular. Falou, mentira, né? Umas besteiras. Eu peguei, foi aí. Eu peguei e vi aquilo, mas tamanha besteira, a pessoa que tinha passado pela prefeitura, tanta mentira. Eu peguei, falei assim, não vou responder agora não. Eu era o secretário daquilo, o responsável. Eu vou responder amanhã. Eu fui, pesquisei, peguei dados, números, leis, e quem critica geralmente não quer nem ver, né? Tá chato. Fiz uma resposta meia judicial. E no outro dia, sei lá, 24 horas depois, 28 horas depois, chegou de noite, coloquei aquilo. Depois, fiquei 2, 3 dias olhando ali, ninguém mais falou nada. Porra, eles já tinham falado o que eles queriam. É, assim que faz, né? Um negócio assim. Joga lá. Agora ninguém falando. Eu falei, o quê? Que eu vou entrar nisso? Que isso? Caí fora do Facebook nesse sentido. E mais, vi muitas agressões de amigos contra amigos, jornalistas contra jornalistas. Exatamente. Eu vi tanta agressão. Olha, Ednei Jones, a vida da gente, a gente aprende. Sabe quantos anos eu vou fazer, né? Eu vou fazer 70 anos. Tenho uma experiência, passei por muita coisa. Rapaz, se eu falar uma coisa agressiva para você, daqui a 15 segundos eu estou arrependido. É o meu modo de ser. Então, aquilo que eu falei, eu não acho que uma pessoa tem que dar esporro na outra. Eu peço para o meu colaborador, por favor, para fazer as coisas. É assim que eu trato. É assim que eu te tratei a vida inteira. Sempre foi. Sempre foi, com educação. Não me cabe. Onde tem agressão e briga e tudo mais, tem tanta coisa boa, né? Mas, infelizmente, tem coisa que não é legal. Enfim, aí no Facebook, essa história que você... Eu não sabia que você lembrava disso. Então, eu saí e não participo mais. Porque eu levantei isso aqui, porque às vezes... Mas é democrático. Sim, democrático. Eu, por exemplo, utilizo muito as redes sociais. Eu não tenho nem site. Hoje em dia tem muita empresa que nem site tem, porque até as redes sociais... Instagram, né, que virou a vitrine hoje da EJ Filmes, é o Instagram, mas já foi o Facebook. Né? E eu devo muito ao Facebook, muita coisa do meu início nessa parte. Só que realmente é complicado, porque você fica chato, né? Todo mundo querendo convencer o outro no grito e na crítica. Aí chega lá, quer dizer, é uma democracia complicada nesse sentido, porque todo mundo pega, faz um vídeo, todo mundo pega, fala, todo mundo pega, posta. E fica uma coisa que vira uma bola de neve. Ednei Jones. Louca. Ednei Jones. As pessoas querem mostrar. Eu quero aprender. Você sabe onde que eu vou? O YouTube. É o pai. O meu pai hoje, a minha diretriz hoje é o YouTube. O YouTube me mostra tudo. Hoje, tudo que eu estou fazendo, eu estou tirando do YouTube. Eu não tiro nada do Facebook de aprendizagem. Eu tiro agressão. Eu estou no YouTube. Nós, inclusive, estamos no YouTube. Nós estamos com o canal no YouTube do Fora de Série. Não estamos no Facebook, senão ele ia derrubar isso aqui. Não ia deixar. Você sabe o que fica, né? Você sabe que eu brinquei com um amigo meu, o Facebook enjoado pra cacete. Devia ser até mais com outras coisas. Eu brinquei com um amigo meu, eu usei uma palavra, cara, que agora eu não sei. Né? Eu fui falar alguma coisa com ele. Isso. O cara de Leopoldina, locutor. Eu só brinquei e falei assim, faz isso que eu te mato. Eu botei isso. O Facebook entrou numa de me bloquear e o Cambau A4 mandou um monte de troço pra mim. Eu falei, que louco. Eu vejo os caras falando no YouTube, ele fala, não, essa palavra que eu ia dizer aqui eu não posso falar. Aí ele pega e fala outra. Eu falei, cara, eu nunca tinha passado por aqui. É interessante. Mas o YouTube, gente, o mundo tá ali. É verdade. Você vai entrando, vai embora. Nós falamos aqui de espaço sideral, tá aí. Tá tudo lá. Tá tudo lá que você quiser. O YouTube hoje me norteia. É a enciclopédia passa. Eu vejo todo dia. São duas coisas que me norteiam. YouTube e a palavra cruzada. Aquela de...
Mas não tá, não. Você sabe que tem de aplicativo que você faz no celular. Você não gosta, quer escrever? Não, eu faço todo dia uma palavra cruzada e difícil. E você acredita preenche. que a palavra cruzada é exercício para a mente? Ela é realmente? É porque eu tenho... Não, porque falam que é exercício para a mente. É só por isso. É só por isso. O YouTube para conhecimento é palavra cruzada para ajudar a cabeça a entender o conhecimento, a se manter sadia para o conhecimento. Gente, olha, a gente está chegando aqui ao final. Eu quero muito agradecer, Rogério. Eu pensei várias vezes em te trazer aqui exatamente por causa disso. Né? Daria 3 podcasts, com certeza. Daria. Né? E se tivesse mais cerveja ainda aqui, porque você está muito devagar, eu também estou hoje, né? Daria mais assunto e mais coisas. Mas eu fico muito feliz de ver. Aliás, vamos, antes de terminar, te dar lá os parabéns pela conquista do Aladim Everton, um cara que eu admiro muito, que eu tenho certeza que vai agregar muito à rádio, no sentido de produção de programa, né, de tal, e também comercialmente falando. Eu acho isso muito legal, porque eu trabalhei com o Aladim, sei lá, acho que quase 15 anos, né, e é um excelente profissional, e eu fico feliz, imensamente feliz dele estar lá. A gente fez aquela confraternização aquele dia lá, né, e acho bacana pra caramba. Fiquei muito feliz com essa conquista da Rádio 102. E o que eu quero pra Rádio 102 é sempre isso. Quero que ela melhore cada vez mais, que ela fique bem, que suba. Tenha certeza que sim. O céu tem que ser o limite, ou não ser o limite. O espaço pelo menos o foco tem que ser o limite, pelo já menos que nós foco. entramos nesse assunto. Que eu não seja uma estrela anã. Estou muito feliz, né? As coisas acontecem, infelizmente. Para o lado de lá, o Aladim Everton resolveu sair e abraçou a Rádio 102, e nós abraçamos o Aladim, e isso foi muito bom para a rádio. E, mais uma vez, né, a rádio tem essa tendência de catapultar. Pena que você agora vamos entrar nos assuntos. Não, nós estamos estudando aí um jeito, viu, gente? No sábado, de eu voltar no sábado, um cantinho lá no sábado para eu voltar. Você com esses trabalhos. Mas, aliás, quero aproveitar aqui, já que vai ficar aqui, depois a gente faz um corte dessa parte. Quero dizer aqui que agradecer imensamente a generosidade da direção dessa emissora, você e sua filha, pelo enorme carinho que sempre tiveram comigo. Desde o princípio, né, quando eu comecei a filmar, quando eu comecei a fazer as coisas, vocês fizeram um esforço enorme para conciliar, me respeitando, né, e me dando espaço para que eu pudesse montar o meu negócio, para que eu pudesse ser feliz ali do lado de fora da rádio. E você sempre disse isso, já me abraçou várias vezes lá, em várias confraternizações com cerveja, e falando comigo: não me abandona, eu não vou te abandonar. E eu acho isso formidável, porque é o que nós estamos mantendo até hoje. Pois é, Dinei Jones, por mais que você use essa frase, não são seus lindos olhos azuis. Não são. E é a sua capacidade. Você é eclético, você realmente desenvolve um trabalho muito gostoso. Pena que você é tão capaz que você teve que alçar outros voos. Mas eu tenho certeza que nós vamos ter um cantinho para você lá de novo, porque você não consegue ficar longe disso. Eu tô com você, saudade já. como outros que estão na rádio, é um apaixonado por rádio. Você já viu que os apaixonados por rádio estão todos lá? Todos lá? Voltaram. Você deu essa oportunidade, cara. Todos eles. A todos eles. Nós estamos lá na rádio, né, com mais 4, 5 apaixonados por rádio. Vocês são... A história da rádio não é minha, eu não sou nada. Quando a gente faz churrasco, gente, ele falou que o podcast acabou. E nós estamos continuando. Quando a gente faz churrasco da rádio, fim de ano, essas coisas, esses caras ficam horas e horas e horas e horas contando história. Eu fico só ouvindo. É muita história da rádio, é muita história entre eles. Eles são gamados, apaixonados, loucos por rádio. Eu não sou nada dentro daquele processo. Então é muito gostoso. E o Ednei Jones é um desses. Obrigado, Rogério, por ter vindo aqui. Sucesso. Espero voltar no ar, né, na rádio, porque eu sinto falta. Para mim vai ser uma satisfação muito grande poder contribuir de alguma forma. E também me realizar de novo, né, no rádio, de levar um pouco da energia positiva, dessas coisas todas, para as pessoas que de repente também estão sentindo falta. E para a sua vida pessoal, eu desejo também todo o sucesso do mundo, toda
todo conforto, toda satisfação possível, porque você é uma das pessoas que eu vou levar para minha vida como exemplo de muitas coisas e como uma referência para mim também, né? Isso é muito bom. Referência de um cara super, super eclético e apaixonado também com tudo que faz. Eu agradeço, muito obrigado por tudo, obrigado a vocês todos, e quem sabe numa próxima vez a gente pode afunilar mais, possamos falar mais de cultura. É verdade. Hoje nem falamos de cultura, né? Seria muito gostoso a gente passar aqui falando de cultura, de tudo isso que a gente pôde fazer, de tudo isso que a gente viveu dentro de Além Paraíba. É muita história gostosa. Isso, e tem um documentário, gente, no HBO, que conta, ele passou por 2 grandes processos na vida dele, que ele comparou o governo do Collor lá com a Zélia Cardoso de Mello, que era a ministra da Economia, como um problema parecido com a pandemia, né? Que foi um pandemônio na época. Tem um documentário... Pandemia e pandemônio. Pandemônio e pandemia. Foi na época da... Tudo a ver. Tudo a ver. Tá lá no HBO. Eu só esqueci o nome. Eu até falei pro Lucas assistir, porque realmente é fantástico. A Zélia tá lá no exterior, né? Foi embora. Depois daquilo tudo que aconteceu no país, ela ainda ficou com o Chico Anísio. Foi uma coisa que muita gente não entendeu, mas isso é falado também no documentário. Lá no HBO, tem lá esse documentário, e a Zélia, inclusive, tem depoimentos dela e tem depoimentos de outros políticos no Brasil que falaram desse momento decisivo na política brasileira, que foi, agora não lembro, deve ter sido 89, eu não lembro direito, mas... O Collor de Mello em 90. 90, né? Ele entrou em 90. Pois é. Aí ele disputou com o Lula pela primeira vez e o Collor de Mello. E ele ganhou, foi 90. 90, né? É isso aí. Então, procura lá, vocês vão saber, e vale a pena, né? Porque tem tudo ali. Eu comentei aqui com o Lucas. Lucas é novinho, nasceu no ano 2000. Pensa bem. Eu sempre tenho um embate com ele aqui, porque eu gosto, sempre trabalhei com gente mais nova que eu, e aí eu sempre falei, cara, você não lembra da época do mercado, que ficava de manhã, eu falei com ele... Confisco. Procurem, Confisco na HBO, Zélia Cardoso de Mello, falando isso aqui, retratando na pele o que o país viveu naquela época. E eu falo com o Lucas da URV, quando foi aquela transição para o real, e as maquininhas de mercado, você não sabia o que você pagava, cara. De manhã, de tarde, de noite. Eu já fui em 94, quer dizer, o Collor deve ter governado 91, 92, isso. Aí ele sofreu o impeachment, aí, e veio o nosso mineiro, ficou lá mais 2 anos, e foi o Fernando Henrique entrou como o ministro... da economia, do Itamar. Lembro, porque você tinha ministro da economia, às vezes tinha outro nome, deve ter sido da economia. Foi economia. Aí aí veio uma história que eu não consigo entender. Eu não consigo. Para mim é varinha mágica. O cara, você acabou de falar. O cara falou, agora virou o RV. Isso. E agora vai virar. Aquilo também não entendi até hoje. Foi uma varinha mágica. Eu nunca vi aquilo e a inflação acabou no Brasil. Acabou. Eu também não entendi. Hoje. Não entendi também. Me explica aquilo que eu não consigo entender. Sabe quanto que valia R$1? Mágica. Olha, tá continuando o podcast, hein? Tá. Eu nessa época, já passamos de 1 hora. Eu nessa época do que ele tá falando aqui... Nós vamos ficar aqui 3 horas, hein? O R$1, pode pesquisar que isso deve ter no YouTube. Vale aí onde quiser. $1. R$1 era 2.750 cruzeiros. E eu me lembro que quando o real começou, a cerveja custava R$1. O brasileiro ficou com esse negócio na cabeça. Cerveja agora é R$1. Aí o cara falava assim, você é bobo, você está pagando R$1, mas é 2.750 cruzeiros. E eu lembro que nessa época teve toda essa mudança. Eu lembro que nessa época foi quando eu comecei a trabalhar. Então, meu pagamento era uma novela. Eu não sabia quanto que eu ia receber. Porque o RV todo dia era aquele valor, unidade real de valor. Então, menino, era uma loucura. E na época daquela inflação louca que o Brasil tinha, que era a maquininha do mercado coisando toda hora, você vivia de oportunidades. O que eu te falei, você comprava um carro, segurava ele ali, vendia ali na frente, você vivia de negócios durante a inflação por causa disso. Mas era uma loucura. Tinha um negócio chamado overnight. Overnight, o que era você essa? dormia e acordava. Lilian Whitfield, do jornal O Globo, falava overnight. Eu só lembro disso, eu era moleque, mas eu falava essa merda. Outro dia o dinheiro tava...
valorizado ali, mas porque ele estava desvalorizado. Você de uma forma botava, geral. hoje, vamos botar hoje, R$100 na poupança, no outro dia você já tinha R$150 lá, entendeu? Só que o gás de cozinha também que custava. Também Era uma besteira. corrida louca, entendeu? Você recebia o dinheiro, você tinha que correr para comprar, ele porque falou no outro dia isso. era mais caro. E falou uma coisa interessante da Quem varinha está vivendo mágica. isso hoje? Argentina. E a varinha mágica, porque realmente eu já tentei entender o que o Fernando Henrique fez, que virou unidade real, o que foi feito naquele mecanismo que acabou com a inflação, virou real e controlou tudo. Ele falou que não ia falar de política, olha aí. Ele não está falando de política, ele está falando de economia. Está falando de economia. Mas eu acho que nós vamos parar por aqui. Né? Nós temos que parar, porque já passou da hora e também não teria problema, mas eu não vou ficar te prendendo aqui. Muito obrigado por você ter vindo. Rogério Lobo, você ainda está com o editorial? O editorial, eu comecei o editorial no final de 2004. Final de 2004, mas tá até hoje? Até hoje tem editorial. Então até hoje, quem ouve a rádio, escuta... O editorial. Não, escuta... Pois bem. Não. Fala. Pois bem. E no final, amigos, bom dia. Aí Rogério Lobo, senhoras e senhores. Até o nosso próximo podcast. Obrigado por você ter acompanhado. E não se esqueça, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, dê o seu like se você gostou, né? E compartilha o vídeo que vai ajudar a gente, claro, com certeza. Até o próximo.